Pam, para, pam, pam, para, pam, para, pam, pam. Ó, tá fazendo até a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música ao vivo. Para você que estava sentindo saudade da vinheta, até cantei a vinheta aqui, aqui na aula de inglês com música de hoje, com a música Crying in the Rain. Não sei se alguém lembra de um comercial de 1989 de um chocolate Laca. Foi quando essa música tocava várias vezes por dia na TV. Alguém lembra? Coloca aí nos comentários se vocês lembrarem desse vídeo de 89. E aí tocava essa música Crying in the Rain. A Lacta não me pagou nada para falar sobre eles aqui hoje. Inclusive, Lacta, pode mandar uma caixa de chocolate aqui para casa que eu tô aceitando, tá bom? Mas se alguém lembrar, provavelmente se você não tiver lembrado agora, mas tiver idade para lembrar desse comercial daquela época, vocês vão lembrar aí quando começar a aula, tá bom? Que aí vocês vão reconhecer a música. Bom, então vamos lá, pessoal. Quem já compartilhou com seus amigos? Já se inscreveu? Já curtiu? Já está inscrito para pegar seu PDF? Então agora é só correr para o abraço e vamos aí então na nossa janela. Deixa eu só ficar pequenininha aqui para não atrapalhar os slides. Ok. Então, temos aí Crying in the Rain, do A-ha. E como você já sabe, a gente vai começar, então, pela letra da música, compreensão da letra da música, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir deixando aí nos comentários. No final, assim que eu terminar de falar da letra da música, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Boa noite, Matias. You are very welcome here today with us. And let's begin. So, I'll never let you see. Eu nunca deixarei você ver. The way my broken heart is hurting me. O modo como, o jeito como o meu coração partido está me machucando. I've got my pride and I know how to hide. Opa, não vá a nenhum lugar sem mim, PowerPoint. I've got my pride and I know how to hide. Eu tenho meu orgulho e sei como esconder all my sorrow and pain. Toda a minha tristeza e dor. I'll do my crying in the rain. Eu vou chorar na chuva. A gente vai dar uma olhadinha melhor nessa estrutura aqui, tá? I'll do my crying in the rain. Seguindo aí. If I wait for stormy skies, se eu esperar por céus tempestuosos, ou seja, céu de tempestade, you won't know the rain from the tears in my eyes. Você não distinguirá a chuva das lágrimas nos meus olhos. You'll never know that I still love you so. Você nunca saberá que eu ainda te amo tanto. Though the heartaches remain. Embora a mágoa permaneça. Heartaches é a ideia da dor no coração. Lembra que a gente viu headache, stomachache, backache? Na aula da semana passada, né? Então usando essa ideia de ache, né, como dor e a parte do corpo antes. Então aqui é uma dor um pouco mais figurativa, né? Heartache, uma dor no coração. Então as dores do coração ainda permanecem, a mágoa permanece. I'll do my crying in the rain. Eu vou chorar na chuva. Raindrops falling from heaven. Gotas de chuva caindo do céu. Could never take away my misery. Jamais ou nunca conseguiriam levar embora o meu sofrimento. Since we're not together, já que não estamos juntos,
I pray for stormy weather. Eu rezo por tempo tempestuoso, ou seja, eu rezo pelo tempo de tempestade. To hide these tears, I hope you'll never see. Para esconder essas lágrimas que eu espero que você nunca veja. Someday, when my crying is done. Algum dia, quando meu choro tiver acabado, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. Eu vou exibir um sorriso. A ideia do wear aqui como eu vou usar um sorriso, né? Eu vou exibir um sorriso and walk in the sun e caminhar ao sol. I may be a fool, but till then, talvez eu seja um tolo, um bobo, mas até lá, darling, you'll never see me complain. Querida, você nunca me verá reclamar. I'll do my crying in the rain. Eu vou chorar na chuva. E nesse slide aqui, nessa tela, eu coloquei aqui duas revisões de coisas que a gente já viu que já apareceram antes, mas é sempre bom reforçar. A ideia do gonna como going to, tá? Então é muito comum esse going to aparecer como gonna, somente, pessoal, quando esse going to vai fazer futuro, tá? Ou seja, tem que ter um outro verbo aí. Aqui na música foi o I'm gonna wear, né? Então, I'm going to wear, I'm gonna wear. I'm going to see, I'm gonna see. I'm going to do, I'm gonna do. Se eu quiser falar algo como eu estou indo ao restaurante ou irei ao restaurante, I'm going to the restaurant, eu não posso falar I'm gonna the restaurant, tá? Então, o gonna sempre tem que vir com o verbo depois, não esqueçam. E o till, que é igual ao until, ou seja, até, tá? Então, till e until são duas variações da mesma coisa, tá bom? Então, tanto faz, você tanto pode usar until quanto till. Aqui na música fica claro que a escolha foi pela métrica, né? Porque ele fala I may be a fool, but till then, darling, you. Então, till then, darling, you, não dá tempo dele falar until, tá? Mas essa escolha é pessoal, realmente. Os dois significam a mesma coisa. Bom, a gente já vai passar para a segunda parte, que é o estudo das estruturas do inglês, curiosidades dessa música, estruturas que a gente aproveita daqui para usar em outras coisas. Então, acabamos entrando já nas estruturas do inglês. E agora, oficialmente, olha só. A gente tem a frase que diz I've got my pride and I know how to hide. Então, a tradução do I've got my pride and I know how to hide foi eu tenho meu orgulho e eu sei como esconder, e aí ele continuaria, né? Que ele sabe esconder a tristeza, all the sorrow and pain. E aí, esse I've got my pride está traduzido então como eu tenho meu orgulho. Mas será que não poderia ser I have my pride, simplesmente? Poderia sim, tá? É porque quando a gente fala de posse, eu tenho alguma coisa, existe aí uma diferença cultural entre como que os britânicos dizem isso e como que os americanos dizem isso. E aí, naturalmente, quando a gente fala os britânicos, não são só os britânicos ou só os americanos, é que a gente usa normalmente esses dois como as maiores referências, tá? Mas quase sempre aquilo que se aplica aos Estados Unidos vai se aplicar ao Canadá, tá? O que se aplica no inglês britânico vai se aplicar a outros países também, mas usando esses dois como as duas grandes referências, então o inglês britânico sempre faz a ideia de posse com I've got, I have got, tá? Na mesma situação que o americano fala simplesmente I have, tá? Então, essa banda é norueguesa, o a-ha é uma banda norueguesa. E aí, até por uma questão geográfica, toda a Europa, normalmente a referência deles de inglês é mais britânica, por conta da proximidade, né? Quem vai fazer intercâmbio aonde? No Reino Unido, normalmente, né? A gente aqui, por estar na América, tem uma referência muito grande dos Estados Unidos, assim como os argentinos, os mexicanos, colombianos, todo mundo aqui na América do Sul e América Latina. Porém, quem está na Europa tem a referência muito forte do inglês britânico. Então, por isso aqui o I've got. Tá? Então, olha só que interessante.
Se eu pego uma frase simples como essa aqui, eu tenho um cachorro, o americano vai falar I have a dog e o britânico I've got a dog. I've got, que é a contração do I have got, tá? Se eu quiser dizer eu não tenho um cachorro, no inglês americano eu digo I don't have a dog. Faltou um apóstrofo aqui, tá? I don't, vou consertar aqui, mas I don't have a dog. E o britânico, I haven't got a dog. Então, por que o have aqui vai para a negativa? Porque quem já conhece, já ouviu falar do present perfect, o britânico usa essa estrutura do present perfect para fazer essa ideia de posse, né, com o have e mais o got. Então, nessa estrutura, o have é auxiliar, ou seja, ele mesmo faz pergunta, faz negativa. Já no inglês americano, ele é um verbo como outro qualquer, o verbo ter, e aí ele precisa lá da ajuda do do para fazer negativa e pergunta, tá? Então, ó, eu não tenho um cachorro, I don't have a dog, no inglês americano, I haven't got a dog, no inglês britânico. E a pergunta, você tem um cachorro? No inglês americano, do you have a dog? E no inglês britânico, have you got a dog? Você não precisa necessariamente saber, se sentir muito confortável em fazer essas construções no inglês americano e britânico. Normalmente a gente tem uma referência que é a mais forte pra gente, né? E, como eu até já falei, naturalmente aqui no Brasil, muita gente tem a referência americana como mais forte. Então aqui é só mesmo para você entender, caso você tenha a referência americana como mais forte, que essa maneira aqui é a maneira britânica, tá? O I've got my pride vai ser exatamente igual ao I have my pride, tá bom? E aí, olha essa caixinha vermelha aqui do não diga, né? O que é que você não pode falar? I've a dog, tá? Por quê? O have só contrai, ou seja, I have vira I've, só quando o have é auxiliar, ou seja, quando ele vai ser seguido de um outro verbo, que no caso ali é o got, tá bom? E da mesma forma, não diga I haven't a dog, porque o have também só vai para a negativa quando ele é auxiliar, seguido de outro verbo, aqui no caso o got, tá? Então não se diz I haven't a dog, ou você diz I don't have a dog, ou então você diz I haven't got a dog. Ok? Valmir perguntou qual é a descontração de I don't have, I do not have. É bem pouco comum, mas você pode usar, tá? I do not have a dog. Normalmente, quando a gente não usa contração, é que a gente está querendo reforçar a negativa. Porque quando a gente fala assim, I do not have a dog, esse not, ele tem todo um peso, uma presença, que quando eu falo I don't, não tem, porque ele está contraído. A única vogal dele sumiu, né? Que era o O. Então, o not solto, sem contração, ele sempre reforça a minha negativa. Tá bem? Então, se eu quiser falar, tipo, eu não tenho um cachorro, eu posso falar I do not have a dog. Ok? Ou eu não quero um cachorro. Alguém tá querendo me dar um cachorro, eu não quero esse cachorro. Então eu falo I do not want a dog. Ok? Então esse do not vai fazer aí esse reforço da negativa. Mas tirando essa ideia, que é bem da intenção da fala, né? Quase sempre o que você vê vai ser mesmo don't, tá? I don't have a dog. Alright, seguindo aí então, quando ele diz I'll do my crying in the rain, aqui a gente faz uma tradução bem adaptada, né? Que ficou eu vou chorar na chuva. Porque seria algo como eu vou fazer meu choro na chuva. E esse meu choro sendo como se fosse pegar o verbo to cry e querer transformar ele num substantivo, tá? Que isso pode acontecer em inglês justamente colocando o ing, ou seja, aquela forma que a gente conhece como gerúndio, né? Só que em português isso soa muito estranho, né? Eu vou fazer meu choro na chuva, então eu vou chorar na chuva. Eu coloquei alguns outros exemplos aqui de frases retiradas da internet, de fóruns, de pessoas conversando, onde elas utilizaram também essa expressão com outras ações, ou seja, pegando outros verbos e usando eles com ing na forma de substantivo. Olha só.
This is the place where I do my teaching. Ou seja, esse é o lugar onde eu ensino, onde eu dou minhas aulas. E I'm a better person when I do my singing. Então, eu sou uma pessoa melhor quando canto. Né? Quando eu faço o meu canto, quando canto. Tá? Então, são expressões, são maneiras de falar alguma coisa que na tradução não tem muito como traduzir ao pé da letra, porque não funciona muito bem, tá? Mas você, sem dúvida, pode usar simplesmente o verbo, tá? No inglês. Então, não se preocupe em dominar essa estrutura aqui necessariamente só para poder dar essa mensagem. Você pode falar I will cry in the rain. This is the place where I teach. I'm a better person when I sing. Ok? Então, você pode continuar usando os verbos normalmente, como você já conhece. Alright? Seguindo. This is a very nice one. You won't know the rain from the tears in my eyes. E aí, na tradução, você não distinguirá a chuva das lágrimas nos meus olhos. E aí, a gente já conhece essa palavra to know, esse verbo to know, como saber ou conhecer. I know, eu sei. I don't know, eu não sei. I know Bob, eu conheço Bob. I don't know Bob, eu não conheço Bob. Só que aqui na música, ele está com outro significado. E ele está incluído dentro de uma outra combinação, que é o seguinte, ó, eu coloquei aqui da seguinte forma. To know X from Y. Ou seja, saber, como se fosse assim, né? Saber X de Y. Qual é a ideia disso aqui? Distinguir entre essas duas coisas, esse X e esse Y que eu coloco aqui, tá? Saber a diferença entre essas duas coisas. Então, por exemplo, tem um exemplo aqui, olha, I don't know Fred, podem ser pessoas também, tá? Não só coisas. I don't know Fred from his twin brother. Ou seja, eu não consigo distinguir Fred do seu irmão gêmeo, tá? Então, aqui a estrutura é to know something from another thing, tá? Então, saber distinguir, né? Saber a diferença entre uma coisa e outra coisa. Alright? Seguindo aí. Someday, when my crying is done. Então, essa ideia do my crying, I'll do my crying, a gente está pegando esse crying, colocando como um substantivo, né? Como choro. Então, algum dia, quando meu choro tiver acabado. When my crying is done. E aí aqui, olha só, a gente tem que pensar que existe essa expressão to be done. Porque ao pé da letra, done é feito, né? É o particípio do verbo to do, fazer. E aí, se eu for traduzir ao pé da letra, né, to be done, ser ou estar feito. Né? Só que essa não é a ideia aqui. Em algum caso, pode ser, tá, pessoal? Então, não é 100% das vezes que apareça lá to be done que não vai significar isso. Mas fiquem atentos que existe essa expressão e ela é muito comum. To be done, no sentido de terminar, acabar, finalizar. E é muito comum usar o with something. Toda vez que vocês virem esse STH, é something, tá? A abreviação de something, alguma coisa. Então, to be done with something, tipo acabar com alguma coisa, terminar com alguma coisa, tá? Então, olha só, coloquei um exemplo bem neutro aqui, bem do dia a dia. Você acabou de fazer seu homework, seu dever de casa, e aí você pode falar I'm done with my homework, tá? E aí eu coloquei aqui be careful, pode significar frustração ou raiva em relação a algo ou alguém. Eu posso ter exatamente essa mesma frase do homework com uma entonação totalmente diferente. I'm done with my homework. E aí pode ser tipo, eu não aguento mais esse dever de casa, sabe? Eu finalizei no sentido de pela frustração mesmo, tô fora, sabe? Não vou mais fazer agora. E aí, percebe que é uma situação totalmente diferente da inicial. Tipo, I'm done with my homework, acabei de fazer, tá? Então, é muito comum você ver o to be done
nessa situação de raiva, de frustração, mas ele também existe nesse dia a dia de quando você termina de fazer uma tarefa, tá? Numa sala de aula com vários alunos, é muito comum a professora pedir para os alunos avisarem, né, quando eles terminarem a tarefa, e aí o aluno que termina levanta a mão e fala I'm done, I'm done, I'm done, I'm done. E aí a gente traduziria como terminei, 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 ok? Então, to be done. Agora, nesse contexto da raiva, nesse contexto da frustração, a gente tem também uma série de usos muito comuns. Olha só, numa discussão entre duas pessoas, uma pessoa pode falar I'm done with you. Tipo, eu já acabei com você, eu tô indo embora, sabe? Não tenho mais o que conversar com você. I'm done with you. Em filme, nossa, filme de mafioso, que uma pessoa bate muito na outra, acontece muito esse tipo de frase aqui. You won't be laughing when I'm done with you. E aí a tradução, você não estará rindo quando eu acabar com você. Então aqui seria o acabar mesmo, já em outro sentido, né? E também uma outra situação, por exemplo, imagina que você está de olho no sanduíche do seu amigo, você está com fome. E aí seu amigo não parece que vai comer tudo, né? Aí você pergunta para ele assim, Are you done with the sandwich? Tipo, você já acabou com o sanduíche? Com essa ideia de, você vai comer mais, né? Então, se você estiver olhando para o sanduíche, é aquela metade do sanduíche que ele não comeu. Você está olhando para o sanduíche e você fala, Are you done with that? Are you done with the sandwich? Você está dando essa ideia, tá? Tipo, já acabou? Pode me dar esse resto aí? Pode me dar essa metade? Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, desses tópicos aí que a gente viu, da explicação? É claro que para vocês dominarem bem, é legal rever a aula, né? Como vocês já sabem. Então, ó, a gente viu aqui essa ideia do I've got britânico, que corresponde ao I have americano, quando a gente fala de posse. A gente viu essa ideia do I'll do my crying, e aí pegando então essa ideia do verbo to cry, transformando num substantivo. A gente viu também o verbo to know como distinguir, e aí a gente coloca to know alguma coisa from alguma outra coisa, ok? To know something from something else, ou alguém, como no nosso exemplo, to know Fred from his twin brother. E também o to be done no sentido de acabar, terminar, estar acabado ou estar terminado. Ok? Maria said, Hi teacher, beleza? Beleza, Maria. Thanks for being here today. You are very welcome here with us. Ok? E como eu estava falando antes, né, gente? Então é super importante vocês revisarem esses slides, revisarem o áudio. Essa aula também ao vivo vai para o podcast. Então, quem tem costume de ouvir no podcast pode acompanhar por lá também o áudio na reprise e o PDF. Quem não tem o PDF ainda, é só clicar aí logo na primeira linha da descrição desse vídeo. Tem o link onde você se cadastra na minha mailing list e aí você deixa seu e-mail lá, você recebe no seu e-mail o link com a pasta onde tem todos os PDFs, não só dessa aula, todos os PDFs da série Aprenda Inglês com Música, e também você fica cadastrado na minha mailing para você receber conteúdo super bacana, dicas de inglês, dicas de sites onde você pode praticar, dicas de aplicativo, dicas de série, calendários da série Aprenda Inglês com Música, novidades e, enfim, várias coisas super interessantes que eu mando para quem está na minha mailing list. Então, não deixe de se cadastrar. E a Maria disse, aprendo muito com você. Beijo. Muito obrigada, Maria, por esse comentário. Eu fico super feliz que você está aprendendo bastante aqui com a série Aprenda Inglês com Música. Então, agora vamos aprender a pronúncia para cantar muito bonito no fim de semana. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. Encostei no microfone, desculpa, gente. Me empolguei. Vamos lá. I'll never. Olha aqui o I will. I will do Bruno, que o Bruno perguntou, né? Então, I will never let you see. Gente, eu vou dar, desculpa, eu vou dar até uma pausa nesse início aqui, porque a Ana Carolina entrou de Portugal. Já vai dar
Que horas vai dar aí em Portugal, Carol? Meia-noite, já já? Gente, Ana Carolina, querida, entrou lá de Portugal, que é super fã da série Aprenda Inglês com Música. Ana Carolina já é famosa no meu site, porque a Ana Carolina é uma aluna muito querida, que ela me conheceu pela série Aprenda Inglês com Música, e aí ela fez o intensivo nível 1 em janeiro, depois ela fez de novo os níveis 2 e 3 estavam faltando, aí já deixou depoimentos super bacanas, que me deixaram super emocionada, e eu fico muito, muito contente de saber dessas histórias e de receber esses depoimentos e essa presença. Muito obrigada, Carol. Um beijão para você. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença ao vivo de Portugal. Gente, ao vivo é muito legal, né? Tô adorando essa história do ao vivo. Então, vamos lá. Começando aqui pela nossa pronúncia, como eu disse, o Bruno tinha perguntado do I will, né, que é a contração do I com will, mas quando a gente contrai I will, a gente muda a pronúncia um pouquinho. A gente fala I'll. Só cuida de colocar a língua no céu da boca, tá? Lembra, não faz assim um ao, como a gente faz em português, né, trocando o L pelo U. Então faz um ao caprichadinho, L em inglês, sempre com a língua no céu da boca, tá? Então, I'll never let you see. Aqui tudo ligadinho, ó. The way my broken heart is hurting me. Então, a pegadinha dessa frase são os dois T's reduzidos para rarará. Né? Então, ele não fala heart is hurting me. Poderia, não ficaria feio, tá perfeito. Mas ele pegou essa característica que, curiosamente, é mais americana, né? Heart is hurting me, tá? Então, the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide. Então aqui, I've got, lembra que esse ó, tá pintadinho de cinza, não vai falar I've got, para no som do V. I've got my pride and, aqui ele já juntou na próxima. O D virou rarará. I've got my pride and I know how to hide. Hide. Olha o desenho fechando esse som, nada de hide, não, hide, hide. All my sorrow and pain. I'll do, de novo all ali, né? I'll do my crying in the rain. Crying termina com G. Normalmente esse G não é pronunciado, são pouquíssimos lugares do mundo, pouquíssimos sotaques que falam crying, crying. Tá? Então, normalmente a gente pensa nesse G sem som. E aí, como eu tô pensando no G sem som, eu faço uma ligação do N no I, crying in the rain, crying in the rain. Ok? If I wait for stormy skies, stormy, aqui eu pronuncio mesmo esse Y, tá? Stormy skies. You won't know the rain from the tears in my eyes. Então, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know. Aqui, ó, a contração foi do you com o will. Então, you'll. Eu só ponho o som do L depois do you. You'll never know that nesse that I still love you so. Love you. O E do love não é pronunciado, então já junto no you. Love you so. Only heartaches remain. Heartaches. Então, o T aqui, rarará. De novo, I'll do my crying in the rain. Juntando ali, crying in the rain. Raindrops falling from heaven. Então, ó, falling, não pronunciei o G, from heaven, could never take away my misery. Misery, a sílaba tônica é a primeira, tá? Mas na música acaba ficando dividida entre a primeira e a última por conta da métrica, né? Então fica could never take away my misery. Então esse re acaba se alongando um pouquinho.
Since we're not together, e aí aqui, olha, not together, você já sabe, não vai fazer dois T's, né? Então, nada de not together, not together, not together. I pray for stormy weather to hide these tears. Hide these. Também fica um pouquinho difícil de você fazer muito rápido. Hide these. Porque o D é com a língua no céu da boca. E o these é com a língua aqui nos dentinhos da frente, né? Então, você acaba juntando os dois também. Hide these tears I hope you'll never see. Someday, muito cuidado para não falar someday, né? Esse ó, tá pitadinho de cinza, sumiu do mapa da pronúncia. Someday, when my crying is done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. Essa frase aqui, olha, I'm gonna. É muito importante quando a gente faz esse I'm, pensar que o som termina na hora que eu encosto meus lábios. I'm, ok? I'm. Então, não fale assim, olha, I'm me. Porque você não tem outra vogal depois do M, tá? Então, ó, I'm. I tá sem o am, né? E I'm, pronto, já foi o verbo to be ali, tá? Então, nada de falar I'm gonna. I'm gonna wear a smile and walk. Então, ó, smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then. Ó, but till. Um T só, ao invés de dois. But till then, darling, you. E aqui ele junta, né? I may be a fool, but till then, darling, you never see me complain. E aí fecha. Todo mundo. I'll do my crying in the rain. Olha só, a Teacher Milena se sentindo no show. I'll do my crying in the rain. Show do Ahá. Quem já foi? I have never been to an Ahá concert. Have you ever been to an Ahá concert? Let me know in the comments below. E a gente se vê então na semana que vem com uma música nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. Muito obrigada pela presença de todos. Um beijo enorme para vocês. See you next week. Bye bye, guys.